Olá, pessoal. Olha aí, mais um podcast. Estamos aqui de novo com muitas coisas boas para vocês aí. Gente, olha, eu queria falar com vocês, para vocês dar o joinha aí, continuar nos seguindo aí, né? Se inscrever no canal, porque as coisas estão melhorando cada vez mais. Está sendo bênção. Deus está trazendo pessoas especiais aqui para esse podcast. Sou muito grata a Deus por isso. E para abençoar vocês, abençoar o seu ministério, sua família e aprender mais, né? A gente está sempre aprendendo. E isso para a gente poder crescer. Também quero falar com vocês. O pessoal está me pedindo o telefone da ONG para nos ajudar, aqueles que podem, querem colaborar com o nosso trabalho na Bulgária, né? O orfanato, que este ano vamos inaugurar para criança com deficiência física e órfãos. Se você tem o desejo de conhecer no leste europeu, você pode estar com a gente ali. Nós vamos deixar o número da conta da ONG. Se você sente de fazer isso, eu também quero que você venha presencial conhecer esse trabalho aqui, o que Deus está fazendo no leste europeu. Está tendo um grande avivamento ali e vai ser uma experiência ótima para você, como líder, pastores e missionários. Ok? Vai ficar tudo ali embaixo, né? Vai ficar todo o número da conta. Gente, agora eu tenho algo aqui especial. Eu acho que é um dos podcasts, um dos mais especiais, porque são tantos, né? Sabe quem está comigo hoje aqui? Vocês não vão acreditar. Em Pescara, aqui na Itália. Olha o que Deus fez. E depois tem muita outra surpresa, hein? Sobre esta pessoa especial. Olha só que presente de Deus. A pastora Naira. Naira, sabe quem que é? Vocês sabem quem que é a pastora Naira? Meu Deus, Naira Peregrini. Não, Pedrini. Olha, Naira Pedrini. Você sabe que ela é italiana? E você sabe que ela nasceu aqui pertinho, depois nós vamos contar essa história. Aqui perto de Pescara, e Deus trouxe ela para remir essa terra, pisar nessa terra. Hoje ela é pastora, né, da Igreja Unidade Sem Cristo, trabalha, olha que coisa linda, trabalha com missões, tem igreja no Rio de Janeiro, no Japão, na Angola, e também trabalha, né, tem um trabalho de gestão emocional para as nações, trabalha com não vou deixar ela falar, você não tem ideia. O que essa mulher trabalha? Com que doutora ela trabalha? Então, tá aqui. Eu quero dar boas-vindas, pastora, aqui. Obrigada. Honra ter você aqui com a gente. E a honra é toda minha. Muito feliz. Estou até emocionada, gente. Eu não vou falar nada aqui. Só vou ficar ouvindo também. Não, a alegria é minha de estar num podcast tão especial, com uma pastora tão especial e num país especial para mim, né? Que é a história que a gente vai tratar em um outro podcast. Mas é um país muito especial para mim e muito feliz de estar aqui com você. Obrigada. Sim, você perguntou de gestão emocional. Gestão emocional, eu trabalho com o Dr. Augusto Cury. Augusto Cury? Meu Deus, um dos grandes doutores da Escola da Inteligência. Então, é um trabalho que, durante a pandemia, ficou um pouco mais conhecido, porque as pessoas estavam trancadas, e aí eu comecei a fazer lives e podcasts para ajudar aqueles que estavam com distúrbios emocionais. E, a princípio, no Instagram, eu fiquei mais conhecida com o trabalho de gestão emocional. Mas depois, o meu ministério, o meu chamado, aí foi para o meu canal no YouTube, que é falar de escatologia, falar de Israel, ensino da palavra em geral, né? E tem também um podcast, hein? Que você não perca, porque ali você vai estar ouvindo o mestre falar, hein? Depois nós vamos deixar ali
todo o teu trabalho ali para as pessoas continuar, né, seguindo. Agora, pastora, eu queria muito, entre todos os temas que eu sei que a gente pode ouvir através de você, mas eu queria, muitas pessoas, como eu sou missionária, muitas pessoas perguntam o que é missologia. Uhum. E assim, eu queria que você explicasse bem isso, né? Do que se trata, porque há pessoas que nem sabem o significado deste nome, Uhum. né? Então, a gente também vai estar falando aí, né, de tanto outros assuntos, depois no outro podcast e tal, mas Sim. vamos falar sobre este assunto de missologia. Falar de missões é falar do coração de Deus, que é a última palavra que Jesus, ascendendo, ele disse, é o ide. E ao ascender aos céus, a grande comissão. E falar de missiologia, o nome pode ser diferente, mas eu garanto que todo mundo sabe, se eu falar missões, fazer missões, quase todo mundo sabe. Mas missiologia é a parte da teologia que estuda justamente esse movimento da igreja de ir e obedecer o chamado do ide. Nós temos a missão urbana, né, missões urbanas, que é dentro do seu próprio país, e as missões transculturais, que é você, como missionário, ir para outros países, né? Tem países mais fáceis, países mais difíceis, mas em todos os casos nós estamos obedecendo ao ide do Senhor. E a gente estava conversando até aqui nos bastidores, conversando sobre missões, porque falar de missões é falar da minha paixão e da sua paixão também, né? Você tem esse chamado. E foi logo que eu me converti, que eu entendi a força desse chamado. Então, a força desse chamado fez com que eu, orientada pelo meu pastor, algumas pessoas não são orientadas dessa forma, mas eu fui muito bem orientada. Ele mostrou que algo que a gente estava conversando aqui nos bastidores, para não confundir, ele foi a primeira pessoa que me falou isso me chocou. Ele falou assim, eu quero que você possa discernir no seu coração se você tem vontade de viajar ou se você quer responder ao chamado de Deus. E aí eu tive que parar e pensar, né? Porque eu gosto de conhecer países. E eu falei, mas e como é que eu vou entender? Aonde eu separo a vontade de conhecer países da responsabilidade de ir pelas nações? Ele falou, é você obedecer à preparação. Porque ser preparado para missões, talvez você pense que é um curso. Não é simplesmente um curso. Um curso não prepara tanto assim você. Pode preparar em alguns aspectos, mas eu trabalhei em Missão Antioquia, Portas Abertas, Rádio Transmundial, e o maior preparo é você ser apaixonado pela palavra. Você precisa estudar a palavra. Não adianta você ir só com a força do chamado, a vontade de ir. E eu sou do tempo que missões a gente respondia e era missões e fé. Não era missões e vamos ver quem vai me sustentar. Era missões e fé. Bom, se Deus me mandou, Ele vai enviar provisão e provedores. E era uma vida de oração. Eu lembro que lá na Missão Antioquia, né? Exato, lá na Missão Antioquia, eu não fui preparada, eu era professora na Missão Antioquia. Eu ensinava francês para os missionários que iam para países francofone. Francofone é de língua francesa. E então eu via como que eles preparavam, inclusive emocionalmente. Não era só um preparo na Bíblia. E eu achava isso fantástico. Eles falavam assim, olha, quando tiver... O negócio é o seguinte, você tem um sabonete,
Então, você vai, quando estiver na metade do sabonete, já começa a orar, para que Deus toque no coração de quem precisa tocar, para você ter o dinheiro para... Estou dando um exemplo bobo, mas é nesse sentido. Hoje, eu vejo aquilo que a gente fala tanto, né? A geração Nutella. A geração Nutella até em missões. Meu Deus, às vezes quer que a igreja manda até pasta de dente, né? Então, eu não estou falando de viver em miséria, porque também não é por aí. Eu estou falando que existe uma linha muito fina entre o certo e o errado. Existe o extremo de que, não, é um voto de pobreza? Não, não é um voto de pobreza. Não. Você precisa ter provisão, provedores, mas não é pensar assim, ficar com aquela lista de transmissão e você sair pedindo para todo mundo e para tudo. Pedindo. Então, você precisa, assim, o primeiro passo, então, que o meu pastor falou, você quer responder ao chamado, se prepare na palavra. E eu levei a sério, comecei a estudar muito a palavra. Ele falou, segundo passo, o teu chamado é para missões transculturais, é dentro do Brasil, é para os ribeirinhos, é para o Nordeste, é para as comunidades, ou o teu chamado, o que é que você sente? A força do teu chamado é transcultural. E dentro do transcultural, é para países com que grau de dificuldade? É para a janela 10x40 ou é para países normais, né, que não fazem parte da janela 10x40. A gente que gosta de missões acha que todo mundo entende o que é a janela 10x40. E eu vejo que quando eu falo, muitos perguntam, mas o que é a janela 10x40? Tem muita gente que não sabe. A janela 10x40 é literalmente uma janela no mapa mundi. Então, é uma linha reta que ela pega o norte da África, a Ásia, ela vai até o Japão, né? E pega a Europa Oriental, e pega... E não é coincidência, é justamente nessa janela, para identificar melhor, para quem nunca ouviu falar... Bom, agora tudo faz um Google, né? É só pegar e digita a janela 10x40, você vai ver 800 mil mapas te mostrando a janela 10x40. Mas eu já estou adiantando, dizendo que é uma linha reta, que é uma janela dentro do mapa mundi, e que não é coincidência, que essa é uma linha que vai até o fim, onde estão os países que têm menos de 1% de cristãos e geralmente com muita perseguição. É só você entrar na lista, que é a melhor que tem, de Portas Abertas. Eles sempre atualizam, entra no site da Portas Abertas e você tem sempre atualizado quais são os 10 países com maior perseguição, que é um holocausto de cristãos, literalmente. Nós vivemos já o holocausto de judeus e agora a gente vive em pleno século XXI o holocausto de cristãos. Então, é justamente onde estão esses países, né? E eu não preciso nem citar o nome, é só você pegar, ali vai ter a lista dos 10 com maior perseguição. E tem perseguição mais decretada, ó, aqui tem tortura, aqui tem prisão, e tem aquele tipo de perseguição que é uma pressão psicológica de alguns países onde literalmente existe uma pressão para que você deixe de ser cristão, né? Então, eu entendi que eu tinha um chamado para missões transculturais. Eu não tinha dinheiro para me matricular em colégio inglês, francês, seja o que fosse. Então, foi a minha saga de perguntar o que é que eu posso fazer com o que eu não tenho. Poucos perguntam isso. E eu disse, Senhor, o Senhor é o Deus da oportunidade. E então eu quero estudar, mas eu não tenho dinheiro. E aí Deus deu para a gente algo que se chama criatividade. Sim. Isso faz parte de algo que Deus nos deu. Ser feito. Os animais não têm. Isso é dom de Deus para você, criatividade. E então eu comecei a usar a minha criatividade. E a minha criatividade é o que é que eu sei? Português. Então o que é que eu posso fazer? Ensinar português para estrangeiro.
Então, eu trocava. Então, eu te ensino português, você me ensina inglês. Ótimo. Eu te ensino português, você me ensina francês. Então, eu fazia essa troca nesse ambiente de missões. Porque sempre tem muito missionário que quer aprender o português. Então, eu, nesse ambiente de missão Antioquia, Portas Abertas, e até da universidade. Aí eu fui, como não tinha dinheiro, estudei muito para entrar numa faculdade, no meu caso, federal. Então, eu morava em São Paulo, eu estudei na USP. E eu escolhi o quê? Letras. Então, o meu ambiente tinha muito intercâmbio. Tinha canadense, tinha nigeriano, tinha muitas nações. E eu continuei fazendo a troca. Além de eu estar estudando, porque eu sabia que a universidade não ia me dar o que eu precisava. Era até um certo ponto. Eu ia aprender literatura, eu ia aprender gramática, mas eu precisava de conversação, eu precisava de algo mais, que a universidade não me traria. E então eu continuei fazendo a troca. Eu te ensino português, você me ensina inglês, você me ensina francês. Depois eu fui descobrindo cursos gratuitos. Morando em São Paulo, eu descobri que na Frei Caneca, no consulado italiano, eles davam aula de italiano. Então, eu entendo italiano. Eu entendo. Uau, eu vi hoje. Eu entendo. Mesmo. E agora, para destravar a língua, é ficar um mês aqui, eu sei que eu conseguiria, porque eu conheço a gramática, eu conheço a conjugação verbal, porque eu estudei no consulado italiano 4 anos. E aí depois consegui uma bolsa. Não, vai ter que vir para Itália. Tem que vir para destravar a língua, né? É para destravar. E eu estudei na Aliança Francesa, com bolsa de estudos, batalhei por uma bolsa de estudos. Depois aí eu falei, gostei da história de consulado, que consulado dá de graça aula. Aí eu falei, eu estou em São Paulo, tem tanto consulado. Fui no consulado russo. Eu falei assim, eu quero aprender russo. E aí eu comecei a estudar russo. Fui alfabetizada em russo. E depois eu fui estudar hebraico, porque eu queria estudar o original. Então não existe problema. Não existe. Quando arde no coração, tem que arder. Agora, pastora, você falou aí desses países. Você sabe que, acho que até parou isso, mas por um tempo, acho que todo mundo recebia umas mensagens assim no telefone. Gente, ora para os missionários que estão lá no Paquistão, que estão lá, vai ser morto hoje, vai não sei o quê, até a hora. Você sabe, quando eu ouvia isso, esses países aí que estão matando os cristãos, eu entendo assim, se você decide ir para um lugar desse, você já fez uma entrega. Uhum. Então, como é? Eu não conseguia entender. Como que eu vou orar para Deus livrar ele daquela morte, sendo que ele já entregou? Então, eu não conseguia entender. Eu falei, peraí, eu vou orar para que ninguém seja morto. Ele entregou, ele já está indo. Quando uma pessoa vai para um país desse, sabe que vai perder a vida. Ou se sair vivo, amém. Se não sair, já vai com essa consciência que já fez uma entrega para o Senhor, né? Então, hoje eu vejo que não há missionários que pensam assim. Então, se não vai com essa intenção de uma entrega total, como pode ir nesses países? Eu vejo que tem esse lado que você falou, e eu vejo também que se a gente tiver aqui, quando a gente ora, é pedir que dentro da soberania de Deus, aqueles que Ele quer tornar praticamente invisíveis, que Ele torne. Porque trabalhando nessa área, eu vi muitos testemunhos assim, de livramento sobrenatural. Inclusive, não precisa nem trabalhar em Portas Abertas para você conhecer, porque tem muitos livros do irmão André. E eu também, uma vez eu fiquei muito impactada com um missionário, Carlos, e ele chegou contando uma experiência deles em que ele entrou num desses países, porque ele era o contrabandista de Deus, né, sempre foi, o contrabandista de Bíblia.
E então ele entrou num desses países e logo abriu onde estava a Bíblia. O soldado abriu o porta-mala, onde estavam as Bíblias. Estavam escondidas, mas estavam ali. E ele abrindo, a hora que ele fosse revistar, ele veria. E ele falou: Senhor, se o Senhor quer que a tua palavra entre, o Senhor é poderoso para ocultar. E aí, quando o guarda abriu o porta-mala, ele disse assim: o que você vai fazer com tanta fruta? E ele falou a verdade: eu vou alimentar pessoas. E é verdade. Ele não mentiu. Ele ia alimentar pessoas com a palavra de Deus. Então, eu conheço muitas experiências Deus muda, assim. É o sobrenatural. Eu falo que as pessoas perdem muito em não ir, porque você vive o sobrenatural. Sim. No campo missionário, você vive o sobrenatural. Então, as pessoas têm que entender isso. Eu trabalho ali na Bulgária, na Romênia. Quantas vezes eu vi o sobrenatural? Eu falo: Deus, o que é isso? A gente fica assustada. Espírito Santo, você fez isso? Se eu tivesse aqui, eu não via isso. Então, eu falo assim, eu gosto de falar de missões na prática para realmente levar pessoas para viver isso. Sim. Lá no campo. Mas aí a gente estava falando da geração Nutella, né? Uma geração não preparada para dificuldades. Então, os missionários, alguns querem ir sem a dificuldade. Querem Sim. ir já com tudo garantido. E não é assim que funciona. E também, às vezes, até para fugir da sua vida normal, natural, Sim. vou virar missionário, sou missionário. Sim. Né? Porque hoje é muito fácil. Você fala: vou fazer... Nossa, gente. Ô, meu pai. Como muitas pessoas falam assim: eu deixei o meu trabalho para mim ser missionário. Isso daí tem me trazido, assim, um confronto. Uhum. Eu falo: por que você não é um missionário no teu trabalho? Sim. Né? Esses tempos atrás, uma moça lá de Campinas, de uma igreja muito grande, me procurou e ela disse: eu trabalho na TV local e alguém me falou que Deus ia fazer de mim uma missionária. Olha só o perigo. Uhum. Ela saiu do emprego, porque ardia no coração dela ser missionária, entrou numa escola, aprender sobre missões, e depois não tinha nenhum recurso, não tinha nada para ela ir. Uhum. Aí, quando ela falou comigo, eu falei: meu Deus, quem que não queria ser jornalista nesse lugar aí? Olha que campo você estava. Ali era o seu lugar de missões. Sim. Então, ela estava com a mãe doente, sem nenhum salário, e começando a pedir, como a gente fala, né? Fazer aquelas cartinhas e pedir, e um dá, outro não dá. E ela entrou num momento assim, e quase enlouqueceu, entendeu? Entrou em depressão, ficou mal. Eu falo: meu Deus, hoje as pessoas precisam entender que não há necessidade, muitas vezes, você sair do teu trabalho, deixar tudo, você toma muito cuidado, Sim. porque senão depois aquilo vicia, entendeu? Você vive daquilo ali, achar que é um estilo de vida teu, receber e no fim não está fazendo. Por exemplo, você acabou de falar, nós temos uma igreja lá em Luanda, em Angola. Não é um país perseguido, mas é um país com extrema miséria, destruição, muita destruição por causa da guerra civil, que já acabou, já faz tempo, mas ainda não deu tempo de reconstruir o país totalmente. Então, é um país... Agora, como que... eu quero ir para a África. Quando fala de África, eu quero ir para a África. Um dos países... os países da África precisam muito de profissionais. Capelania, enfermeiros, dentistas. Então, Sim. nós levamos, muitas vezes, durante as férias, o dentista leva, ele tem o consultório dele ambulante, e ele vai e ele serve aquelas famílias. Então, essa é uma forma de fazer missões também, com a sua profissão. Então, existe duas formas de você ser missionário. Aquele que realmente tem um chamado, vai se preparar, estudando profundamente a Bíblia, sabendo
eu acabei de dizer, a gente tem uma igreja em Angola, que você não tem que mudar a cultura do país. Não. Você tem, é o missionário que tem que se adaptar à cultura do país. Aí, quando eu cheguei, em determinada ocasião lá na nossa igreja, eles estavam cantando worship, e eles estavam cantando músicas que a gente canta na igreja brasileira. Nada. Eu falei, aí quando acabou o culto, eu falei, pastor, eu estou na África. Você tem que ser africano na África. Uau. A cultura do país, vocês são um povo alegre. Então, essa é a característica. Vocês são um povo alegre, colorido. Essa é a beleza. Cada povo tem a sua beleza. E você não pode mudar a cultura do povo. Você tem que se adaptar. É igual um dos meus modelos sempre foi Hudson Taylor. Hudson Taylor teve justamente esse tipo. A princípio, ele saiu e foi para a China para levar um evangelho europeu. E, de repente, quando ele chegou lá, depois de tanto tempo, ele só colheu fracasso. Ninguém queria ouvir a pregação dele, nenhum chinês convertido. Pelo contrário, a esposa dele adoeceu, ele adoeceu. Sim. E tudo aquilo que... É só você ler o livro sobre ele, é fantástico. Muito bom. Até que Deus falou para ele, você está fazendo tudo errado aqui. Você está fazendo tudo errado. Você tem que ser como eles. Aí eles vão te ouvir. Primeira coisa que ele fez, ele mudou a roupa dele. Ele começou a se vestir como chineses. Aí ele chamou atenção e ganhou simpatia. Aí ele pôs o cabelo igual dos chineses, com aquele rabinho, né, que naquela época usava. E foi aprender chinês. Exato. E foi quando ele ganhou a China para Deus. Quando ele fez essa mudança. Então, a gente tem que aprender com quem deu certo, pessoa, né? Você que é de intercessão. Existem, como nós falamos, vários tipos de missões. E, para mim, o livro O Intercessor... Meu Deus. Sempre foi meu livro de cabeceira. Eu já li aquele livro, eu comi aquele livro. Então, até que era o meu sonho lá na casa do intercessor. Então, agora me diz se esse homem não era missionário dentro do seu próprio país. Meu Deus, que coisa linda. Missionário com os órfãos, que ensinou aquelas crianças um nível de fé absurdo, né? Não tem comida, mas vai ter. Alguém vai bater na porta. E orava. Que intercessor, né? Então, olha quantos tipos de missões que a gente já falou. Você ser missionário com a sua própria profissão, você ser missionário dentro do seu próprio país, às vezes com coisas que a pessoa vai dizer, não, você não é um missionário, mas porque você está no orfanato no seu próprio país. Claro que você é. Claro que é. Então, você ser missionário nas comunidades... nem nós estávamos conversando aqui, né? Hoje na Europa, você é muito ouvido se você tem um negócio, se você abre uma empresa, se você... Então, não funciona muito chegar aqui e abrir uma igreja, mas abrir algo no país e empregar aquele da terra. Aí você é respeitado, ele te ouve, porque aqui é relacionamento. Aqui eles querem ver quem é você, como é a sua vida, de que forma você vive. Não é assim, olha, eu sou boa missionária, eu sou cristã, não querem saber. Quer ver o que é que você faz na sua vida normal. Então, a sua vida fala muito aqui na Europa. Então, hoje nós estamos vendo muitas pessoas vindo para a Europa, mas precisa saber. E Deus me deu essa direção de trabalhar como empresária e meu púlpito ser. Aqui a minha missão é o meu púlpito, a minha empresa é meu púlpito, né? Que a gente falou que eu quero levar esse modelo, porque realmente não é que eu quero levar, é que começou assim, né? Como a gente comentou na Irlanda, vários países se reuniu e abriu naquele tempo uma fábrica de tecido ou uma fábrica de calçado e os seus primeiros cristãos eram os funcionários. Olha a missão que eles faziam. Então, se a gente for ver, começou certo. Sim. E hoje
todo mundo quer receber, todo mundo quer, faz a oferta aqui, oferta ali, eu quero fazer missões. Quem é que está fazendo mesmo? Sabe, aí chega, principalmente aqui na Europa, chega aqui, vê que é um país que você pode trabalhar, você vai trabalhar, você começa a ganhar o euro, aí para tudo, aí não faz nada, e ainda são os países que você trabalha horas e horas, você ganha, mas você tem que trabalhar muitas horas. E aí? Você não pode fazer mais nada. Então, não é melhor você vir com a ideia de abrir um negócio e pôr uma pessoa da terra, do local, e dar dignidade para essa família. Olha ali, você já está ganhando, porque a gente sabe que não é assim, aqui você não vai ganhar multidão. Você ganhar um para Jesus, já é bênção demais. Nossa, e lá no Japão, então, um é festa. E agora, quando a gente pensa no desafio de Jesus, quando ele deu a grande comissão, ele explicou muito, né? Ele falou, primeiro em Jerusalém, então a tua primeira missão é dentro da tua casa. Jerusalém é a tua casa, é a tua família. Não adianta você sair e... olha o gadareno, né? O gadareno, logo que ele foi liberto, ele queria ir embora, né? Com Jesus, missões. E Jesus falou, fica, a tua missão é voltar para a tua casa, e a tua missão, você tem 10 cidades. As 10 cidades... 10 cidades que ninguém conseguia entrar, hein? E as 10 cidades onde ele era conhecido. Ele não era conhecido só em Gadara. Ele era conhecido nas 10 cidades como, garanto, como aquele homem que ninguém conseguia segurar. Então, ele tinha um legado de vergonha, de humilhação. E a gente quer, fora do nosso ambiente, ser missionário. Muitas vezes ele vai te colocar primeiro, te testar, te forjar, te fazer amadurecer. Então, ele fez isso com o gadareno. Primeiro, olha, na tua casa, depois nas 10 cidades, e depois a gente conversa. E então, ele falou, né, em Jerusalém, na Judéia, que é um lugar de rejeição, a Judéia, de muita religiosidade na Judéia. Samaria, que não são as pessoas fáceis, porque vocês são inimigos, né? Eles se consideravam inimigos. E às vezes Deus vai te mandar para lugares não fáceis. E aí sim, os confins da terra. Em última instância, ele disse os confins da terra. E o que são os confins da terra? Os confins da terra, para os primeiros discípulos de Jesus, eles foram. Os confins da terra para eles era a África, era a Ásia, a Europa e o Oriente Médio. Era isso, o mundo deles era isso. E eles fizeram. Agora, para nós, os confins da terra, o mundo para a gente é maior, né? Então, eu tenho América do Sul, América do Norte, América Central, e, enfim, eu tenho Oceania, tudo isso que eles não tiveram naquele momento. E hoje a gente tem grandes recursos, não só de meios de transporte, mas de mídias. Hoje a luta, né, era levar Bíblias escondidas, hoje tem no telefone. Sabe, pastora? Gratuito e em todas as línguas. Você vê, eu tive na Suécia já uns 7 anos atrás. Quando eu estive lá, estava implantando o primeiro hospital de suicídio assistido. Hoje já são vários. Sim. Olha aí, a senhora tinha falado sobre a sua profissão. Olha aí. Então, quem é que vai entrar lá? Eu fiquei pensando assim, eu não entro naquele lugar, mas um médico missionário entra. Sim. Um enfermeiro missionário entra. É um hospital que as pessoas pagam para chegar àquele ato. Então, você imagina um médico ali. Olha que diferença faz. Então, a profissão é muito importante em muitos lugares para entrar e fazer lugar que eu não entro, outro não entra, mas o profissional entra. Tem países que eu entro não como pastora, nem como missionária, mas eu entro para falar, às vezes chamada pelo governo, para falar de gestão emocional. E estando lá dentro é muito mais fácil. Então, é muito importante que missionário tenha uma profissão. Tenha, e exato. São profissões-chave. Capelania,
você enfermeiro, que está à disposição dentista, aí, né, médico, para todo mundo fazer, preparar para isso, né? professor, né? Todas essas profissões são muito bem-vindas na maior parte dos países para você doar. Por exemplo, na Jordânia você pode passar 1 mês, 2 meses doando o seu trabalho nos campos de refugiados sírios e iraquianos. E aí é um trabalho. Mas doando que tipo de trabalho? Esses que eu falei, são os mais bem-vindos. Que é enfermeiro, é médico, é dentista. Então, Exato. Veja que tremendo, né? Meu Deus. Gente, que pena. Começamos, já tem hora de acabar. Meu Deus, bom, missão né? tem muita coisa. Mas nós temos que terminar aqui. Eu queria realmente... foi muito bom ouvir sobre isso, porque hoje esse tema está muito forte, muita gente está querendo ir, muita gente não está entendendo o que é ser missionário, acho que é só entrar numa escola, aprender, eu sou missionário, né? E não é. Tem que ter muita fé, ainda tem que continuar tendo fé. Não mudou, Deus não mudou. Obediência. Obediência, aprender e realmente crer. Eu até falo, pastora, que muitas pessoas falam assim, você tem um chamado para a Europa, você tem um chamado para o leste europeu. Eu falo, não, eu tenho uma ordem. Uma ordem. Então, eu não sei, eu estou aqui, nunca pensei nesses países, né? Já fui em 41 países no mundo. Eu nunca pensei, eu falei, então, em todos os países que eu vou em missão. Então, eu creio que eu tenho um chamado, aliás, um chamado para aquele país, porque... específico, eu tenho uma ordem. Se eu estiver aqui agora para a China, eu tenho uma ordem de Deus para ir. Então, quando você entende missão assim, é muito mais fácil você ser obediente. Sim. Você entregar, essa entrega, essa paixão, porque hoje nós não falamos das igrejas perseguidas, mas quando eu vejo as histórias desses homens que se entregaram, anos e anos de perseguição, eu falo, meu Deus, preciso aceitar Jesus de novo. Porque eu falo, meu pai, será que eu aguentaria ficar tantos anos sendo torturado por amor a Cristo? Sabe? Então, para mim, é muito forte isso. Você tem que ir por amor a Ele, não se importar o que pode acontecer. Sim. Eu mesmo, um tempo, no lugar onde eu estava, quando eu cheguei no Brasil, um pastor da minha cidade me chamou de uma grande igreja, da Assembleia de Deus, me procurou para falar sobre o local onde eu estava. E você vê, eu não sabia de nada. Você vê o que Deus faz? Exatamente o lugar, a região onde eu estava, no leste europeu, ele mandou um missionário, jogador de futebol, para começar uma escola com as crianças e abrir uma igreja ali. E ele foi, esse casal foi, e a esposa ficou grávida, voltou para ter esse nenê, eles voltaram. E aí, como tem que esperar mais um tempo, né, ela ficou no Brasil com o nenê e ele veio sozinho para continuar o trabalho. E quando ele chegou, mataram ele na porta da igreja. Meu Deus. E por um acaso, eu estava na região que eu sempre trabalhei, fazia 10 anos que eu estava trabalhando naquela região. E aí ele queria saber, como é que você nunca te aconteceu nada, sabe? Então, porque eu nem sabia que existia ali esse povo perigoso, que era tipo uma máfia, contra, né, o evangelho. E aí eu vi a mão de Deus, que é melhor que... Eu sempre falo isso, que caminhar com o Espírito Santo é melhor que você não sabe muita coisa, porque se é Ele que te ensina, né? Porque a gente quer saber tudo, né? Fala assim, se a gente sabe tudo, como que o Espírito Santo vai trabalhar? Então, você entrar num lugar, quando você entregou, entregou. Eu sempre vou viajar, eu ligo para minhas filhas, falo tchau, não sei se eu volto, elas riem, falam, imagina, não sei o quê. Mas é uma brincadeira, mas é uma verdade, entendeu? É uma entrega. Então, se você não viver isso, eu conheço missionários desta forma. E eu acredito que Deus vai levantar esses missionários com essa paixão. E nada mais do que a paixão por Jesus. Por quê? A palavra fala, né? Primeiro Ele, amar a Ele com toda a sua força, com todo o seu entendimento.
com toda a sua alma. E isso aí parece que é um versículo assim, mas toda a sua força. Quer dizer, você tem que se esforçar. Sim. Você vai trabalhar todo dia de manhã, você gosta de trabalhar? Você vai trabalhar. Esforçar é um esforço. Eu preciso amar a Deus. Eu até entendi isso. Quando a gente não vive isso, a gente está pecando, porque a gente acha que pecado é aquilo, é aquilo. Mas se você não ama Deus acima de todos, de todas as coisas, você também está cometendo um pecado. E quando você entende isso, é fácil você fazer uma entrega. É fácil você ver para ele. Nossa, pastora, eu estou aqui tocada pela presença dele, dessa entrega, sabe? Como é lindo. E saber que você está nessas nações aí, né? No Japão, em Angola, na Jordânia, os países que Deus colocou, confiou nas suas mãos, né? E é uma alegria para mim, como missionária, saber que também não estou sozinha. Respondendo ao chamado de Deus. Respondendo esse chamado. Pastora, que alegria. Estamos aí, chegamos ao fim, gente. Um beijo para vocês. Eu quero, pastora, que você deixa aí uma palavra para essas pessoas que queiram ser um missionário, como elas, né, já foi falado, mas eu quero assim uma palavra de encorajamento para elas, porque eu ainda sei que com todas as escolas de missões que tem no mundo ainda não é capaz da procura, da necessidade que ainda há. Sim. De missionários. Há um clamor por Cristo, as pessoas estão sedentas. Deus disse que chegaria o dia em que, em Amós está escrito que chegaria o dia em que haveria fome, não de pão, mas da palavra de Deus. E o mundo está morrendo de fome da palavra de Deus. Mas não esqueça, você tem que se preparar emocionalmente, você tem que se preparar espiritualmente. E você precisa, dentro de se preparar espiritualmente, você precisa ter um nível de fé, né? Sair da zona de conforto, sair do comodismo e saber que você vai ser desafiado como Elias, né? Sai do ribeiro de Querite, vai até a viúva, aí você pode ser surpreendido que a viúva também não tem comida. A princípio deve ter sido um susto para Elias, meu Deus. Mas depois ele respirou fundo. Não, peraí, Deus me mandou, ele já falou no coração dela, olha o nível de fé. Olha então eu vou só. liberar uma palavra para ela. E foi missões, porque a viúva não era uma hebreia, ela era a viúva de Sarepta de Sidom. Então, é isso. Você precisa viver um novo nível de fé para poder responder a esse chamado e um novo nível de amor. Amar é o amor de Cristo na sua vida. Amém. Gente, um beijo, até a próxima aí.